Paiquerê na beira do lago, na frente do... Bom dia, bom dia, bom dia, Londrina, sua linda, para você que está nos acompanhando pela 91,7, esta é a Paiquerê na beira do lago, na frente do Yacht Clube, a Paiquerê do JB Faria e de um monte de outros bons profissionais, ótimos profissionais. A gente sempre gosta de identificar onde é que nós estamos e para onde nós estamos indo, cada vez mais identificando esses londrinenses, oriundos ou não de outros países, de outros estados, outras cidades, mas que vêm morar aqui em Londrina, vêm investir em Londrina, criar os seus filhos e principalmente contar as suas histórias. E hoje eu tenho o prazer de estar recebendo aqui o Bruno Veronese, ele é vice-cônsul honorário, a Ileia Ferraz é professora, diretora executiva da Associação Italiana e o padre Edivan, que é do Santuário Santa Rita de Cássia. Por quê? Porque o assunto é sobre a Itália, grande Itália, salve de palmas à nossa Itália, que maravilha, italianada, fala alto, gesticula, é para isso que nós estamos aqui. Então, muito bom dia nesse sabadão para a gente conversar sobre a Itália, as descendências, a cultura, a comida, o que mais? E tudo aquilo que nos trouxe até aqui, porque eu acho que a italianada invadiu esse Brasil há muitos anos atrás. Então, respeitando as mulheres, Ileia, professora, muito obrigado pela sua presença. A Itália na sua vida é muito presente, não é? Muito, muito presente. Principalmente na música, eu comecei a aprender italiano para poder cantar a música lírica, que você precisa ter a dicção perfeita em qualquer língua. E foi maravilhoso, aí eu me apaixonei. Ah, que maravilha! Padre, significa então que a Itália tem tudo a ver com a sua paróquia, seu santuário, o santuário tem tudo a ver com Santa Rita e você também com a italianada. Ah, sim. Bom dia, Marcão, né? Isso. Marcão, assim? É assim que fala? Exatamente. Marcão Careca? E pode ser Marcão Careca, e não é mais mimimi, porque tinha uma época, né, que era muito mais tranquilo a gente chamar alguém de careca, de Marcão. Hoje tá tudo certo, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Você também, né, padre? Pra quem não está nos assistindo, o padre também tem uma boa calva. Ontem eu falei assim que eu vim aqui hoje fazer, né, o momento no seu podcast. E alguém falou assim, padre, cuidado pra não ser confundido com o Marcão Careca. A galera não perde a oportunidade. Não. O pessoal que da sua igreja é muito animado, muito animado. A Itália, né, tem a Santa Rita, é uma santa italiana do final da Idade Média. Mas a Itália também na minha vida se faz presente um pouquinho, né? A minha caminhada vocacional começou com o PIMI, e o PIMI é um instituto italiano. E eu sempre convivi na minha paróquia, lá em Biporã de origem, do PIMI. Tanto é que quando eu era criança, eu pensava que padre vinha de dois lugares. Ou caía do céu, ou vinha da Itália. Caía do céu, vinha da Itália. Eu era criança, não entendia, né? Aqueles homens diferentes. Por isso que a bata é esvoaçada, grandona, vem plaidando, né? Vem voando. Vem voando, exatamente. Mas não, vem do céu não, tá? Vem das nossas famílias. Vem das nossas famílias. Muito bem. Bruno, muito obrigado pela sua presença. Bruno Veronese, vice-cônsul honorário. Prazer em tê-lo aqui. Prazer é meu, Marcão. Que legal. E a Itália na sua vida é desde família toda, né? Eu falo brincando que eu sou um brasileiro cercado de italiano por todos os lados. Meus pais eram italianos, nascidos lá. Meus avós também, obviamente. Minha esposa é italiana e meus filhos também são italianos, nascidos lá. Os 3 filhos que você tem, os 3 nasceram em Roma. Minha esposa nasceu em Gênova. Então, assim, eu realmente sou um italiano, um brasileiro cercado de italiano por todos os lados. Todos os lados. Que maravilha. Bom tê-los aqui. Amigos, a Itália... Por que vieram tantos italianos para o Brasil? Brunão, pode continuar você. Por quê? Porque, assim, o que a gente tem de noção é sempre assim, a guerra fez isso. Não, calma. Não. Qual a Primeira Guerra, a Segunda Guerra? Não, porque nós estamos falando de 1915, a Primeira Guerra, mais ou menos, e a Segunda, 1940 e pouco. Os italianos vieram para cá bem antes que isso, né? Então, tem alguns fatos históricos que é importante saber, que muita gente não sabe, tá? A Itália, até 1861, não era um país. A Itália eram várias regiões que independentes. Era um ducato, era um principato, eram regiões separadas. E eram constantemente invadidas, essas regiões, pelos franceses, pelos espanhóis, pelos austríacos, mais pelos ou menos ingleses. 1600. Até 1861. Até 1800 era assim?
Família, né? A família A Savoia. família Savoia contratou, literalmente, o Garibaldi para fazer essa unificação da Itália. Ele saiu do sul e veio por quê? Porque a Itália precisava se unir para ser um país mais forte e acabar com esse problema dessas Invasões. constantes invasões. E aí, já nesse período, a Itália, as propriedades rurais eram concentradas na mão de poucas pessoas, normalmente nobres, Os feudos, né? Os- A ideia, os a feudos, ideia né? dos feudos, né? e a maioria dos italianos eram braccianti, eram colonos que o sonho deles era ter terra e o sonho deles era poder trabalhar. O que aconteceu daí? Eles tiveram um sonho que com a unificação de 1861, a Itália viesse a melhorar, viesse a ter mais trabalho para todo mundo. E isso não aconteceu. Acabou unificando, então. Acabou unificando. A partir de 1861, a Itália passou a ser um reino. Era uma monarquia que durou até 1948. Tá? A partir daí que a Itália passou a ser república. Então, Uniu, mas ficou todo mundo pobre do mesmo jeito. sim, e a As terras, unificação a maioria também trouxe os seus na mão de problemas. poucos, né? Na mão de poucos. Então, e o que acontecia na Itália? Você tinha um período de frio, de inverno muito longo, muito rígido, especialmente no norte, a região do Vêneto, aquela região do norte da Itália. Pra cima de Roma ali, né? E eles começaram a emigrar, a procurar realmente emprego fora Da Itália. da Itália. Para você ter uma ideia, de 1861 até 1971, estou falando em 1961, em 100 anos, emigraram 24 milhões de italianos. Mas a imigração italiana começou em 1860, 1850, com Dom Pedro II, Chamando. que chamou os alemães e os italianos para ocuparem o Rio Grande do Sul. Porque ele tinha medo dos uruguaios invadirem, tá? Entendi. Porque não tinha população. Trouxe os alemães, que ocuparam as planícies, e trouxe depois os italianos, que sobrou as Entendi. colinas, onde depois plantaram as uvas tal, e hoje são grandes produtores de vinho. A partir de 1888, mas já um pouco antes, com a abolição da escravidão, da escravatura, já antes começou o ventre livre, sexagenário, começou a faltar mão de obra no campo. Aí começaram a trazer os colonos da Itália Para para substituir os essa escravos. mão de obra escrava. Escravo, exato. Então não tem nada a ver com a guerra, da Primeira Guerra, e nem nada a ver com a Segunda Guerra. Lógico que foram eventos que aceleraram, porque Sim. depois da guerra você tem muita pobreza, muita miséria. Então, continuou. Mas o fato mais relevante foi Dom Pedro principal II, esse. que trouxe os italianos para o sul, e a partir de 1888, o fato da escravidão, que faltou mão de obra. O governo italiano, inclusive, ele ajudava na compra da passagem das famílias, para as famílias emigrarem. Olha só. Porque muitas famílias, quando estavam no exterior, acabavam mandando dinheiro para a Itália. Então, vinham, por exemplo, na Argentina, os italianos iam colher tomate Entendi. e mandava dinheiro para as famílias que ficavam na Itália. Foi a partir de 1902, a famosa Lei Prinetti, que pararam com essa subvenção das passagens. Aí começaram a vir os espanhóis e em 1908 os japoneses, Entendi. que substituíram os italianos nas fazendas de café. O famoso filme Gaijin, Sim. Gaijin 1 e Gaijin 2. Essa história. história você Essa substituição. Você vê. Exatamente. E para a Europa foram 12 milhões de italianos que emigraram e para o resto do mundo mais 12 milhões, dos quais 2 milhões e alguma coisa na Argentina e 1,5 milhão para o Brasil. Opa. E aí nós temos, nós todos, de primeira geração, segunda geração, terceira geração, e a italianada se ramificou em tudo. E para manter tudo isso hoje, eu percebo assim, nós temos que resgatar toda essa história. Estamos falando sobre mundo, estamos falando sobre o Brasil, Paraná, em Londrina. E aí, nós temos uma cidade que vai completar 90 anos. Nós temos a italianada separada aqui, cada um no seu bairro, na sua vila, vocês acabam se encontrando. Como que é a história dos italianos aqui na cidade de Londrina? Quais são as primeiras famílias que vieram para cá? Tem uma história muito bonita,
que a professora Iléia escreveu num livro resgatando a história das mulheres também, que daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, porque a gente fala muito dos homens fizeram isso, os homens fizeram isso. E a sua mãe fazia o quê? Ah, minha mãe ficava em casa. Ah, ficava em casa. A italianinha, coitada, ela cozinhava para todo mundo, lavava para todo mundo, cuidava da família inteira. Famílias numerosas, né? As famílias numerosas, eram bem numerosas as famílias. Não tinha metade de um filho, né? Tinha... Um monte, cara. Italianado gostava de fazer filho, né, cara? Toda vez assim, 8, 9, 10, 11, 12, né? A criançada. E aí, Iléia, a associação começou exatamente por causa disso? Dessa necessidade, dessa curiosidade e dessa inovação? Vamos fazer o seguinte, vamos nos reunir os italianos em Londrina? Bem, a associação começou, o movimento para esta associação, porque já existia outra associação, né, Bruno? A associação da sua mãe, que já congregava aqui os italianos. No nosso caso, em 92, quando eu fazia italiano com a professora Tânia Grandinetti, eu era muito amiga do padre Vitor Gropelli, porque já tocava, né, nas missas e nos casamentos, Monsenhor Vitor Gropelli. Monsenhor Vitor, e ele tinha esse sonho de criar uma associação, a professora Tânia também, e eu, como aluna dela e amiga dele, a questão da música, nós iniciamos alguns movimentos para fazer, nós começamos com música, que era o Capriccio Italiano. Nós criávamos ali os concertos, era de música erudita e popular, que são dois termos que hoje a gente nem usa mais, a música mais clássica e a popular, porque praticamente todo italiano canta quando nasce. Isso Exato, é fato, né? Come um monte e canta um monte. Canta, né? E dança também, né? E canta, e bebe também. Então, na ocasião, nós começamos esse movimento, até ela ser criada mesmo em 97, já com CNPJ. Então, nós temos 26 anos de associação. Embora, por que não era tão conhecida, que as pessoas perguntam, nossa, mas eu nunca ouvi falar. Isso já antes da pandemia. Por quê? Porque nós fazíamos aquilo dentro de Londrina, nós tínhamos muitos encontros em Londrina, Cambé, que ainda tem, o nosso diretor do Museu de Cambé é o presidente da Associação Italiana de lá. Nós tínhamos Rolândia, o La Família, né? E tínhamos Arapongas, onde nós íamos muito para lá. A gente fazia a Festa da República, o Bruno vai lembrar que a gente fazia uma semana inteira. Então, a gente fazia um evento em Londrina, um em Rolândia. Reunindo a italianada. Exatamente. O Pasquale Aromatário. Sim, o Pasquale, lá em Arapongas. Então, ele vinha para cá. Então, nós tínhamos uma semana em que nós todos nos encontrávamos na Festa da República. Sempre com o grande motivo, música. Não, música, fotografia, artes em geral. Quando você fala fotografia, comida, né? É mais ou menos o seguinte, pessoal, nós temos associação. Você é italiano? Então tá bom. Tem que provar que é italiano para entrar na associação ou não? De algum jeito alemão, nenhum. algum japonês escondido entra, Você não vai polonês acreditar, mas o Bruno já tentou até falar, Iléia, e a sua cidadania? E eu falei, Bruno, só se eu casar com um italiano, porque não vai ter jeito. Eu não Eu falei que nós vamos dar para ela a cidadania honoris causa. Honoris causa, É verdade. Porque a gente vê assim, eu gosto tanto, principalmente a cultura, não tem como você trabalhar com cultura e não ter aquela, eu digo assim, a ascendência cultural na Itália, porque a Itália a gente sabe, 70% da arte, da né? arte, Da da música, cultura, e nós que somos arquitetura, de tudo, para a né? parte Influenciou do o mundo inteiro, latino, então tudo vem lá, o berço é lá, mesmo que a gente fale, é a Grécia, é a Itália, é Roma, né? Se expandiu. Quando eu tive em Roma... não tem como não pensar tudo isso e não pensar na Renascença, né? Sim, em tudo. em tudo. Quando às vezes que eu vou para Roma, normalmente, quando eu encontro meus amigos que são de Roma, eles falam assim, ó, você é meu parente, porque tudo começou em Roma. Você deve ser meu primo, porque tudo começou em Roma. Aí eu fico O mundo começou em Roma, o Ocidente, né? Exatamente. Você é meu parente. Mas eu não sou, você é assim, porque eu nasci em Roma, a partir de mim que você nasceu. Exato. É muita pilantragem do romano, mas é uma verdade não, é uma brincadeira com fundo de verdade. Né? Quando eu digo assim, eu não tenho a ascendência, porque eu fui até os bisavós, né? Mas eu tenho um pouco de espanhol, francês até...
austríaco. Mas é óbvio, o Padre Vitor até falava, Ileia, mas da Ásia você não veio. Ele sempre falava isso, da Ásia você não veio. Para ser da associação, então, necessariamente basta querer entrar na Amar a associação, Itália, né? amar a Itália, a cultura em si. E ela foi criada, ela tem o nome Ibravissimi Londrina, mas ela é do norte do Paraná. A gente tem também pessoas de Biporã também que a gente reunia. Sou de lá, viu, filha? Você. Conheço. Né? Não, e, Os Rossi, inclusive, né? Muito forte, né? Também, inclusive, os padres do PIME, Padre Bruno, que já faleceu, vários padres do PIME que faziam a missa em italiana. PIME é Pontifício Instituto das Missões Estrangeiras. Eu fui do PIME. De missões estrangeiras? Por isso que na missa em italiano, porque o que acontecia? A Ibravissimi começou com música, o capriccio italiano e as missas em italiano. Sempre. Tudo para resgatar. Começou em Londrina, professor? Sempre. As Aqui missas em italiano. E o Padre Vitor começou, na época, ele era pároco ali na Mato Grosso com a JK, na Sagrados Corações, e começamos ali. Quando ele foi, depois ele largou aquela paróquia, ele tinha outro trabalho, ele voltou à Itália para fazer o doutorado, depois o pós-doutorado, e nesse ínterim ele deixava sempre, tinha o outro Padre Bruno, que era de Tamarana, então sempre ele deixava um padre ou dois ali cuidando para fazer a missa em italiano, que é uma vez por mês. Por isso que isso é importante, porque quando a gente chama para a atenção das pessoas que estão nos ouvindo e assistindo, quando a gente fala de Itália, para vocês entenderem, todos vocês que estão nos ouvindo também e assistindo, é o seguinte: existe uma associação, existe um consulado, existe paróquias, existe padre, pessoas que não deixam essa tradição morrer. Via o quê? Via resgate de fotografias antigas. Então, para você que é descendente italiano ou quer descobrir isso, resgate de fotografias, de histórias dos bisavós e avós que porventura, ainda consigo contar suas histórias, é legal de fotografar, de gravar tudo isso, para resgatar também. E não deixar também morrer a tradição, a cultura, a música, porque quando a gente vai para a Itália, você canta músicas antigas e fala de comidas antigas, ele fala, nossa, meu Deus do céu, nem aqui a gente está preservando isso, como é que vocês preservam tudo isso lá no Brasil? E a gente preserva, lá para eles, nós estamos exatamente fazendo algumas ações que nem na própria Itália eles fazem. Tem um fato interessante que você tocou agora, que porque assim, voltando às emigrações, né, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e São Paulo e Minas, porque Londrina, os italianos que vieram são italianos que foram antes para São Paulo e para Minas e depois vieram para cá. Poucos são aqueles que eram italianos mesmos que emigraram. Já o caso dos meus dois avós, que eram o Veronese e o Bolelli, eles vieram depois da Segunda Guerra Mundial. Mas você pega o pessoal do Sul, eles mantiveram porque quando eles chegaram, tinham os alemães. Já estavam aqui? Já estavam ali. Eles... Japoneses também, ou não? Não, depois, no Sul não depois, tinha. No Rio Grande do Sul, Santa Só Catarina, os alemães. Tinha alemão. Aí chegaram os italianos e eles ficaram isolados. Então eles continuaram falando, não era o italiano, era o dialeto que eles usavam na região deles, que é o talian. Que eles falam até hoje. E tem rádios lá que transmitem em italiano. Então eles falam uma língua até hoje que eles mantiveram aquela língua que se falava 130 anos atrás, enquanto na Itália ela foi modificando. O dialeto, né? Então é interessante você escutar eles falando entre si, eles falam um dialeto e acham que estão falando italiano, entendeu? Ou eles acham que todo mundo entende aquele dialeto que eles falam, mas é um dialeto. Entendi. É muito interessante. São 21 ou 27? Não lembro mais. Que eu lembro que aqui em Londrina tem o CELEM. O governo do estado tinha um projeto CELEM. Sim, Centro de Estudos de Línguas Estrangeiras, uma coisa assim. E eu fiz italiano na época. E foi a professora... Tânia Grandinetti. Que deu aula para mim de italiano. Sim, é uma pena que não exista mais esse projeto. Esse projeto, né? A gente até tem tentado resgatar com a universidade a língua de herança. Sim. Porque se temos tantos aqui... Isso é bonito esse nome, língua de herança. A língua de herança, que é algo assim super importante, nós temos conversado, por exemplo, aqui em Londrina nós temos o curso de letras, ele tem o francês, o inglês e o português, o espanhol e o português.
e às vezes latim. Mas não tem o italiano. E nós temos, a Márcia Rorato, quando veio para a universidade para assumir o posto, lá até hoje não tem. E nós temos demanda. E uma coisa muito interessante que acontece atualmente, houve uma época que os jovens não estavam muito interessados, por isso que a gente fazia, as associações eram dos mais velhos, fazia jantar, se encontrava, ia ouvir música e tal. Mas não, agora o estudo na Itália, e tanto o turismo quanto o estudo, a especialização está atraindo os jovens. Então nós temos muitos jovens, a gente tem demanda e temos falta de professores de italiano aqui em Londrina. E você fez, padre, italiano? Eu estudei 2 vezes, eu tive a oportunidade de estudar 3 vezes italiano. Eu estudei no CELEM, no projeto do governo do estado, eu estudei no seminário e eu estudei na prática. É mesmo? Então vocês 3 agora, se quiserem conversar um pouquinho de italiano, vai. Você ama parliare um po'? Mas não, deixa lá, né? Manda um pouquinho de italiano vocês dois, vamos ver. In italiano. Possiamo parlare un po', tu pai? Io sono stato quasi 20 anni in Italia a vivere e ho fatto le scuole medie in Italia, dai 12 ai 15 anni. Entendeu alguma coisa, não? Estudou. Ele viveu 20 anos na Itália, né, e estudou lá, né? Eu fiz o ensino médio, o ensino fundamental e médio. Eu fiz o ginásio na Itália. Coisa boa. Depois eu me formei aqui em engenharia e fiquei 18 anos lá. Tá bem, padre? A gente fala um italiano esquisito. Italiano de português, né? Mas isso acontecia. Por exemplo. Eu descobri uma coisa. Sabe qual é a melhor língua do mundo? O dedo. Não, com certeza. Andando por aí, o dedo funciona. O dedo funciona. Sim, os gestos. Não, ok. Com certeza. Em mas casa, é verdade. Em casa a gente fala italiano, porque minha esposa é italiana. Então a gente acaba... Gênova, né? Gênova. Então a gente fala italiano em casa, meus filhos falam italiano. O padre, o que te atraiu para a Itália? Aqui nós temos o Bruno e a professora, já que definiram exatamente não só as necessidades, mas as particularidades. E como padre? O que acontece comigo, né? Assim, eu sou paroquiano de Biporã e a paróquia do Pime, hoje não mais, aos 7 anos já não é mais a paróquia do Pime. É uma paróquia de um padre diocesano, então... que estão lá agora, os brasileiros estão lá. Mas por 60 anos, a paróquia foi tocada por padres do PIME. Então eu só sabia, eu escutava os italianos, né, os padres, né, que sempre falavam com sotaque, isso tudo. E aí quando apareceu o projeto do PIME, do CELEM, me interessei pela língua italiana, né? Mas sem pensar em seminário, sem pensar em nada. Eu só queria aprender a língua italiana, né? E aí lá eu descobri, então, você estava falando, né? Que tem esses dialetos, que é diferente, que na Roma fala de um jeito, lá na Veneza é outro sotaque, essa coisa toda aí. O que para nós é sotaque, é outra língua, né? É outra língua. Cada dialeto, entende assim, cada dialeto é uma língua, Marcão. Né? Uma língua, irmão, tem que saber. Língua. O Sul, por exemplo, eu tive um reitor do PIME, que ele veio de Bérgamo, o bergamasco, né? E ele falava bergamasco, poderosamente bergamasco. E o bergamasco é meio afrancesado, né? Então tem um som mais assim, mais afrancesado. E era bonito, a língua bergamasca, o dialeto bergamasco é muito bonito. E aí, então essas coisas assim, né, que foi acontecendo. De curiosidade. O padre, eu fui na sua missa e eu fiquei entusiasmado com o carinho, com a dedicação que o santuário tem com Santa Rita de Cássia. E aí tem uma história muito bonita. E aí eu comecei a ler sobre a história. E aí, quando eu fui conversar com você comendo pastel na quermesse, foi por isso que a gente nos encontrou aqui. Nós nos encontramos aqui exatamente por esse momento que foi muito importante, né? Foi um bate-papo com o padre comendo pastel lá na quermesse que você tem no santuário. E aí eu descobri um pouco mais sobre a santa e você falou, e quem trouxe essa santa foram os italianos, a igreja, porque você não consegue falar de Itália se você não falar de comida, de música, de cultura e de religião. É fé. E fé. Né? Fé. O mundo todo, se você é católico, onde é que mora o cara que manda nesse negócio todo? É em Roma. É o Papa. Ele que seja argentino, mas é em Roma. É lá. Mas nós estamos falando sobre as grandes obras de arte. É lá. Os grandes pensadores. É lá. É ruim você se render aos romanos quando eles dizem, cara, tudo começou aqui. Então, o povo fala, né, Marcão? Todos os caminhos levam a Roma. Isso é muito antigo, né? E
E ela se tornou santa exatamente por momentos importantes na vida dela, Sim. na Itália, né? Santa Rita é uma santa do final da Idade Média, né? Ela nasceu em 1381, aí faleceu já no final da Idade no meio da Idade Média, 1456, 57 por ali, né? Não tem muito ainda o ano ali, o pessoal sempre diverge um para lá, outro para lá, um para cá, outro para lá. E ela vem, né, aqui para o Brasil junto com a migração italiana, né? Da primeira leva, né, aqui no sul, dessa migração que o vice-cônsul, o Bruno, estava nos dizendo, vem também. Só que no Brasil, ela é anterior. A devoção a Santa de Cássia é do século XVII, com os portugueses, no norte do Brasil, né? Tanto é que os maiores santuários de Santa de Cássia não estão no sul do Brasil. Estão em Minas Gerais e no Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte. Por que ela atrai tanta atenção? Ela é muito conhecida, né? Uma santa muito popular no mundo inteiro. A devoção a Santa de Cássia é uma devoção universal. Talvez, vice-cônsul, Bruno, né? Bruno. Talvez justamente pela migração italiana no mundo inteiro, né? Desses 25 milhões? 24 milhões. 24 milhões, né? Então, 24 milhões de brasileiros, de italianos esparramados para o mundo inteiro, esparramou também a devoção a Santa de Cássia. É tão forte isso, Marcos, essa devoção a Santa de Cássia, que no meio da pandemia, em 2021, fizeram uma pesquisa. Qual é a santa mais clamada durante a pandemia? Adivinha? Santa Rita de Cássia. Porque a devoção é muito forte. E ela entra na experiência de ser a santa das causas impossíveis. Entendi. Eu li a história e eu fiquei... Você conhece, Bruno, a história? Conhece, professor? É bem legal a história, sabe? E eu posso falar para você? E aí é cheio de detalhes de prova. Isso que é legal. Então, assim, tal data, tal dia, tal mês, tal ano e tais pessoas. E registro. Assim, Dia, mês, ano e registro. Porque, assim, não sou cético, não sou católico. Me casei com padre e pastores, fui ser abençoado pelo Papa em Roma. Minha esposa é católica, sou um pouquinho mais evangélico, mas eu acho que é o amor que predomina. Então, eu vou no Deus culto... é amor, né? Deus é amor. Eu vou no culto É da igreja evangélica e fui lá, rapaz. Que missa que esse padre rezou. Eu acho extremamente interessante. É amor. Eu gosto de ir no lugar onde tem amor, independente da religião. E Deus onde não amor. tem essa divisão. Então, Deus assim, é de e todos. Santa Rita, né, Marcos, também traz uma experiência, porque ela não foi só uma santa de convento. Na maioria das vezes, os santos são santos de convento. Essa não, né? Não, antes de ser uma santa de hábito, né, ela foi agostiniana, uma monja agostiniana, ela foi esposa, mãe de 2 meninos. Não, gêmeos, perdeu o marido, perdeu o filho. Meu Deus, cara. E depois viúva, né? Passou um tempo na viuvez. E depois foi rejeitada para entrar no convento. As irmãs não queriam que entrasse no convento, né, porque ela era viúva e tinha casado com um tal de Paulo Ferdinando. E o sujeito era do balaco do Baco, terrível. Eu sempre falo, se ele fosse vivo hoje, teria sido preso pela Maria da Penha. Com certeza. Ele era terrível. Ele é terrível. Gênio. A gente fala assim que era um homem de gênio forte, gênio indomável. Ele é indomável. E Santa Rita rezou, insistiu, né? No final, ele se converteu em 3 anos. Daí ele foi assassinado pelos antigos inimigos dele. O cara é terrível mesmo, né? Plantou inimizade, né? E essa coisa toda. E as irmãs tinham dificuldade de acolher Santa Rita no convento, porque tinham medo de que as pessoas, os inimigos da família de Santa Rita, pudessem um dia invadir, né? Estamos falando desse tempo aí, que era tudo invasão para lá e para cá, né? Exatamente. E eu fiquei feliz de ter essa história, né, contada, porque eu sempre olho como um marqueteiro, um publicitário, né? Eu sempre olho com essa visão de produto. Eu olhei e falei, nossa, meu Deus, que história bonita. Cheio de detalhes, cheio de registros, né? Então, quem é cético, às vezes, não crê no milagre como um todo. Mas então tá, já que você não crê no milagre como um todo, você pode crer nessa história de uma pessoa que se dedicou, da forma com que ela se dedicou. Então, eu fiquei impressionado. E aí, a Itália está ligada à religião, está ligada à cultura, está ligada à gastronomia. Então, nossa vida no dia a dia tem muito de Itália, não é? E a devoção não é só em Londrina, é em toda a região.
vai junto, professora, Sim, com a cultura. Né? com Vai certeza. junto. Onde tem italiano, tem devoto Santa Rita de Cássia. E causas É enorme. perdidas é o que a gente mais tem ultimamente, né? Precisamos da E Santa lembrando que a Rita. Itália não tem esse sincretismo que nós temos no Brasil. É Na mais Itália, puro, né? eles são assim, católicos, 90 e... 9. Você não ouve falar lá de evangélico, protestante, é Não, né? muito difícil. E é uma tradição, por exemplo, todo domingo você vai à missa e depois passa na confeitaria comprar um docinho e depois vai almoçar na casa dos pais, na casa dos avós. É uma Tradicional. Tradicional, Independente da cidade ser grande, média ou os vilarejos. Pode ser Roma, pode ser Castre, né? Pode ser Ramo, pode ser Castro também, né, cara? Que legal. Domingo, os sinos badalando e você acorda de manhã com os sinos batendo. Então, é um negócio na Itália, um negócio muito sentido. Sim. O catolicismo, e eles levaram isso pro A fé é forte, né? pro mundo. A fé Pro é mundo, forte. pro mundo. Amigos, nós vamos para o nosso breve intervalo comercial. Você que está nos acompanhando, você pode continuar aí ligadinho, que nós estamos no YouTube. Agora pela 91,7, pela Paiquerê, a gente volta daqui um pouquinho. E vamos continuar falando a respeito de Itália, com Bruno Veronese, Leia Ferraz e o padre Edivan. A gente já volta. Now check it. I got more Mac than Craig and in the bed. Believe me, sweetie, I got enough to feed the needy. No need to be greedy. I got mad friends with Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre. E eu achei tão legal, porque daí eu perguntei pro meu professor, ai, professor, socorro, eu preciso, Palestra né, Itália. e tal, Palestra Itália. Até o primeiro estatuto era em italiano. Ué, o Até Cruzeiro ele também ele era me Palestra falou. Itália, e o Fluminense também. Exato. É Achei mesmo? tão Ué, interessante. as cores da camisa do Fluminense, Olha só. Bianca Rosseveiro. A quantidade de time italiano aqui que depois foram. E o mudando. Cruzeiro também, mas eles foram obrigados a trocar de nome na Segunda Guerra Mundial. Aham. Ah, Eu achei muito da interessante perseguição. a história, bem legal. Por causa do... que É, o o Brasil Wagner era inimigo da Itália, né? Porque ele era aliado dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, Aham, viu? muito E a gente tem muitos caminhos pra gente resgatar Foi esses proibido, jovens, né? sabia? O italiano nas Foi, escolas, né? Foi. Porque nas escolas, durante a Segunda Guerra Mundial, ali naquele período ali, o Vargas proibiu o ensino italiano nas escolas. Eu me lembro de ter conversado aqui com um fotógrafo de muitos anos, ele era bem pequenininho, o Julian? senhor. Não, o Julian não. O Julian até ficava muito perto da catedral. Um outro que ele era japonês, de origem japonesa, ele era um senhor bem pequenininho, bem baixinho, ele já estava com bastante idade. Uma vez fui fazer uma reportagem com ele lá no museu, ele sentou-se comigo ali na beirada, tal. A gente fez uma entrevista com ele, porque realmente ele já estava com uns 80 e poucos anos, mais ou menos, fotógrafo. Cara, eu não me lembro o nome dele, mas essa É dos Lambi-Lambi ou não? Era Lambi-Lambi? Era. É a segunda, terceira vez que eu cito essa história e, infelizmente, eu não consigo me lembrar o nome dele. E aí o meu cinegrafista estava do lado, a gente terminou de fazer o bate-papo com ele, entrevistei ele e tal. Queria ter pano de fundo o museu ali, sabe? Onde tem a linha férrea ali e o trem, o museu histórico. E aí depois que o meu cinegrafista estava com a câmera do lado sentado, tal, ele continuou sentado comigo, aí ele falou, chorei muito aqui. Eu falei, mesmo? Ele falou, chorei bastante. Porque quando eu cheguei com os meus pais aqui, os brasileiros vieram e cuspiram muito na gente, sabe? Eles não colocaram uma mão na gente, né? Porque tinha polícia. Mas nós éramos japoneses, logo perto da Segunda Guerra Mundial. Foi depois da Segunda Guerra? Depois da Segunda Guerra Mundial. Então, essas etnias, essas famílias, quando chegavam para cá, eles davam de cara com os brasileiros de todas dos outros estados, não é? Principalmente os nordestinos que vieram para cá construir tudo isso. O Brasil foi construído pelos nordestinos, né? Não é só São Paulo, não, Londrina também. E esse pessoal estava todo aqui, né? Vindo paulistas, catarinenses, gaúchos, nordestinos, né? Muita gente veio para cá. E aí, quando começava a chegar essas etnias de famílias, esse japonesinho, esse senhor, ele falou para mim, falou, ó, eles ofendiam a gente, eles cuspiam na gente. Então, ele tinha essa lembrança. Ele falou, eu amo essa Londrina, mas quando eu cheguei aqui com os meus pais, não foi fácil, não. Aqui no museu. Mas para os italianos também não foi fácil. Não foi fácil, A Kitty contou na entrevista para fazer o nosso catálogo, a irmã do Bruno, a Cristiana, ela estava falando, sim, da história da sua mãe, né?
como que era, porque é aquela coisa, não, o outro é estranho, estrangeiro. É, e então, vem de fora, demorou, né, pra Se ser hoje o essa- imigrante já é visto, hoje, nos dias de hoje, o imigrante já é visto de forma É. diferente, às vezes a gente tem uma certa repulsa. Eu imagino naquela época, sem muita informação, Sim. Bruno, não é fácil, né? Porque as pessoas vinham com tudo, né? Era um documento, um pouquinho de dinheiro e a roupa do corpo. E a Você família. imaginou? E a família, né? Aquele montão de criança. Não, cara, que dificuldade que era, né? Para chegar Vocês na têm o cidade. nome dos navios que trouxeram esse povo ou não? Tem Eram algum mapa? vários navios. Vários Muitos, navios. né? Vários navios. Alguns não eram nem de bandeira italiana. Eles fretavam, né? Você fretava o navio, carregava o pessoal e vinha. Ontem eu estava pesquisando, o professor falou, Santos é o que a gente sabe mais, mas ele falou também do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, É. né? Vitória, O porto de Vitória, no Espírito É forte Santo. também no Espírito Santo a migração italiana? Forte. Onde Espírito desceram, Santo, né? Minas, o pessoal acha que tem pouco italiano, tem bastante. Até aquela música, Ó Minas Gerais, na verdade é uma música italiana. É, Ah, é? Ó Vieni sul mar. Viene O Sulmar. Bruno com as histórias. Ah, É então, mesmo, cara? e não esquece jamais, oh, Então é Minas italiana? Gerais, Seria como italiano? Viene É. Sulmar. Agora, deixa ela cantar. que ela canta melhor. Tararirarirarararan, tararirarirarararan, pararirarirarararan, tararirarirarararan. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Oh, Minas E como ficaria em Gerais. italiano? Em italiano é tá Ó em Vieni dialeto. sul mar. Oh, Vieni sul mare, eu não E sei. o resto eu né? não sei também. Tarira, mas é assim, Mas e é a música- gente... É uma música italiana. Ah, você tá brincando? É que Não, tem não, muita. É que tem Isso é muita bom. coisa de Não. refrão italiano. Por exemplo, eu estava estudando também o Domenico Modugno, por exemplo, com aquela Por que volare? Estamos de volta ao vivo pela 91,7. Você que está nos acompanhando também pelo canal do YouTube. Aqui a gente descobriu o seguinte. É, isso é bom. Esse é bom, hein, padre? Então Quem a música. tava no YouTube já sabe. Quem estava no YouTube já sabe. Como que é a música? Então, a música, ó, Minas Gerais. Não é mineira. Não é mineira. É É italiana. uma música italiana. Então, como é essa música para os jovens que estão nos assistindo, nos ouvindo agora, então a música que a gente acha que é português, como que é? Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais, oh, Minas Gerais. Perfeito. Então, até então, essa música é mineira e é brasileira. Não. Bruno Eu Veronese. tenho 50 anos. Eu nunca escutei falar Ele disso. tem 50 anos. Eu também. Eu nunca ouvi falar. Bruno, essa música é italiana? É uma música italiana e eu não sei as letras, raiz, mas ela né? começa com Ó Vieni sul mar. Não é Minas Gerais. Ó Vieni sul mar. Como que ficaria, professora, em italiano? Vai, só um pouquinho. Com essa Ah, voz maravilhosa. Não, mas Só a primeira não frase. sei. Nós estávamos cantando É, agora. como você fez aqui? Oh, vieni sul mar, É isso aí. oh, vieni sul mar, Os mineiros. oh, Minas Gerais. Ah, Minas Gerais, muito bem. Minas Gerais, Minas Já Itália. basta fechei o programa com isso. Isso para demonstrar como é forte a imigração italiana também em Minas, porque lá tinha as fazendas de café. Sim. Então os italianos desciam em Vitória, iam para Minas para trabalhar nas fazendas Os de café. principais portos, né? Então, é Santos, Rio, não é? Isso. Subia para o Espírito Santo, um pouquinho lá para cima, Recife, e aqui embaixo Itajaí. Eram os 4 principais portos e do Brasil. lembrando que o time do Cruzeiro era Palestra Itália. Não era. Era Palestra Itália, assim como o Palmeiras Revelações e o Fluminense. do Marcão Revelações, padre! Era um time Pois é. italiano. O O Cruzeiro, era um time Cruzeiro foi italiano. fundado por italianos, assim como o Palmeiras e assim como o Fluminense. O Fluminense também. O que você falou da camisa? As cores da camisa do Fluminense Fluminense? são as cores da bandeira italiana. É, viva a Itália. Verdade. Então, não só o Palmeiras. Não só o Palmeiras. O Palmeiras resistiu. O Fluminense debandou. Na verdade, todos tiveram que trocar de nome, né? Sim. Eram todos Palestra Itália que tiveram que trocar de nome. Por causa da Segunda Guerra Mundial, então teve aquele problema, não aceitamos O Cruzeiro é o italiano. time italiano. O Fluminense é o time Time italiano, italiano além e do Palmeiras. Palmeiras. É. Não é só o Palmeiras e o Juventus, né? É.
Não? O Juventus lá do O Sul, Juventus também. né? Bom, Juventus no Sul já não sei, mas lá Juventus no é- Sul é tudo Juventus italiano. é- Vamos, então, você da torce palestra. pra que time? Corinthians. então, aí que é outra. É corintiano, mano? Não, eu sou santista. Mas é por causa do tempo do Pelé. Exatamente, mas ali também, eu sou um santista cercado de palmeirense por todos os lados. Por todos os lados. Eram Tá certo, todos né? palmeirenses, minha família, eles são todos palmeirenses, meus filhos tudo palmeirenses. Padre, você pode revelar seu time? Hoje eu tô meio assim, tô meio fraquinho. Mas quando eu era criança, né? Até ali aí na primeira juventude ali, eu torci pro Flamengo. Flamengo não é. Não é italiano, Não, não. né? Flamengo, Flamengo é. A origem é holandês, né? Não sei. Nós temos que descobrir. É só dar um Google aí que a gente descobre. Tem time de preferência, professora, ou não? Eu torço pelo Londrina, é lógico, e o Brasil quando a gente está na Copa. Tá bom, serve. Eu acho que, né, já é uma grande coisa. Eu gosto muito do Tubarão. Eu me lembro assim de bem criança aqui em Londrina, no VGD, que é uma experiência diferente Eu ia. do E eu Estádio tenho do uma Café. história aí por É bem também. legal quando É você outra vai coisa. no VGD, né? É, Você por- vê o mais jogador, pertinho. você vê o jogador saindo ali do túnel e você quer saber de que túnel, parece um tatu, porque você não sabe por onde ele entra, você só sabe por onde ele sai. Quando sai dali, eu ficava assim, apaixonado, meu irmão, meu pai, falei, cara, que coisa legal os jogadores ali. Então o VGD me aproximou ao Londrina, naqueles Isso. primeiros jogos, né? Os jogadores iam até o Alambrado, subiam no Alambrado, era uma coisa muito... Depois o Estádio do Café distancia um pouquinho. E por ter nascido em holandês? Holandês? Tá falando holandês, Oh. Samuca. Flamengo. E sou por causa do meu pai, isso aí, sou valeu, corintiano. Sou corintiano. Né? Mas você sabe que, agora eu lembrei, você falou do futebol e do VGD. Uma vez eu fui chamada para cantar o hino nacional. Acho que o Londrina foi jogar contra um grande time. Não me lembro exatamente qual. Eu sei que o meu papel era cantar o hino nacional no campo de futebol lotado, entupido de gente, um frio de rachar. Eu me lembro que eu estava de casaco vermelho e ainda não era com músicos, era com playback. Falei, é demais, né? Não, é desafio, sempre desafio. Mas tocou lá o playback, eu cantei o Mas hino também tem uma nacional. voz maravilhosa, né, Marcelo? Sim, a professora cantou em mais de 2.000 casamentos. Mais de 2.000, Muito é mais verdade. casamento de separação. Alguns até que eu já assisti. Né? Alguns, assim, o padre cantando no casamento. Eu conheço o padre Eu porque, desafinado, mas aí a vai gente também. fazendo o casamento ali à noiva, de repente, assim, vou cantar essa música. Ele saía cantando e eu... Não, a ele galera que não tem que correr atrás, explicava. não, Ele não explicava, porque eu estava bem longe. longe dele, lá, ali no alto, e ele lá no altar. Aí eu falava pra pianista assim, segue ele, segue ele. E aí saía alguma Tá vendo? coisa. Deixa eu só falar uma coisa sobre Londrina, e sobre Santa Rita, e sobre o santuário. Posso falar? Sim, à vontade. pai. No dia 21 agora, tem um almoço Santa Rita de Cássia. Uma macarronada, um almoço italiano, né? E o... Posso falar o nome do Pode, presidente do Londrina? pode. Do seu Sérgio? Sim. O seu Sérgio nos doou uma camisa. A gente tá falando de Santos e Pelé, viu? Uma camisa, sabe dessas camisas do Pelé, que foram 500 só? O Sérgio 500. Marcelli. Ele doou pra Santa Rita e a gente teremos um leilão dessa camisa. Olha que É o legal. número 499. Olha. 400, foram feitas São só poucas 500, camisas. né? E ele, em com muito homenagem. carinho, nos doou. Então, obrigado. E aí, quem quiser participar, viu? Aham. Vai que o senhor vai lá e remata o leilão da camisa do... Tá todo mundo convidado. Faço o convite. Porque é uma semana, né, padre? Agora de comemoração. mês, né? Um mês. mês. Já começou e só vai terminar de 28. A italianada, a paróquia é legal, fica aquela festa. Vai ter macarronada, então. Domingo, Tem no que almoço, ter. o almoço italiano. É mesmo? Tem música, padre? Pode? Essas Tem. músicas que a gente fala, essas músicas que não são da igreja, pode ser tocadas? Pode. A gente tá... Nós já fizemos um almoço bem italiano, com presença de grupos italianos cantando conosco, mas esse agora vai ser... A gente vai fazer música de viola. É uma beleza. Olha que A legal. viola Vai dar caipira, uma- né? viola É uma beleza. Tô falando viola pra você, cara. Você caipira. viu como Então, que a gente essa vai- mistura tá ficando muito legal na igreja católica. Porque até então era tudo muito. Muito assim, Formal, fechado. né? Mais Agora o formal. padre canta lá, viu? O padre vai cantar com a viola Na dessa verdade, vez. eu cresci ouvindo isso, né? Meu pai toca violão,
sanfona, meu pai cantava. Então, Mas a sou meio música metida besta, eu cantava caipira as modas tradicional, a música tradicional é maravilhosa, é maravilhosa. E a viola, então, é um vamos fazer uma instrumento arranjo que aqui, tem que... viu, professora? Pro ano que vem vai ir pra Vice me cantar lá no nosso almoço. Opa, vamos lá. ajeitar isso aí. pro ano que Santa vem. Rita. Olha o Santa cônsul Rita. só olhando para um lado, olhando para o outro. É, Pessoal, tá você tem que conversando. entender essa Mas parte ele do- tem uma ótima voz de barítono. Eu? É, ó. Mais desafinado. É. Ô Bruno, o que é um vice-cônsul honorário? Qual que é a diferença do cônsul normal, o cônsul honorário? É assim. Há quanto tempo você é vice-cônsul? Desde 2008. Mas é assim, tem o cônsul geral, que fica em Curitiba, e em Londrina tem o vice-cônsul. Ele é um cônsul de carreira e eu sou cônsul honorário. Ou seja, eu não faço parte do Ministério degli Esteri, eu não sou funcionário do Ministério degli Esteri italiano. Do Ministério governo, Exterior, né? do governo. Ele é. Ele é. Então, E ele se retrata e se remete ao embaixador. ao embaixador em Brasília. Diretamente o embaixador em Em Brasília. Brasília, tá. Então, não a cúpula, né? Para as pessoas entenderem. Quem manda nessa história toda fica lá a Embaixada de Roma, a Embaixada da Itália em Brasília. É em Brasília. E aí, todas as capitais têm um embaixador? Não. Tem Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, se não me engano, Belo Horizonte e mais nenhum. Então tá. Mais nenhum. Então aí Os consulados gerais. consulados gerais. Aí tem os consulados honorários. Que você tem aqui em Londrina. Então, aqui no Paraná tem Londrina e Paranaguá. Paranaguá atende mais problemas relativos ao porto de Paranaguá. Problema dos navios, Exportação. carga, exportação e importação. E no interior do Paraná tem o vice-consulado de Londrina. Em Santa Catarina tem o consulado em Florianópolis e tem 3 agências consulares e tem 3 representações correspondentes consulares. Quais são as atribuições? Assim, situações como a minha. Ô Bruno, eu quero cidadania. Ô Bruno, Então. meu avô tá lá, morreu, eu quero trazer ele pra cá. Aparece de tudo? A gente- eu tenho parece de fotografia, tudo. tem Parece de fotografia do tudo. meu avô que tá em tal lugar que eu quero Tem- resgatar. É assim, isso não, mas assim, você quer resgatar, você quer o reconhecimento da cidadania italiana, porque a Itália, diferente dos outros países, você já nasce italiano. O teu processo é um processo de reconhecimento da cidadania. Então, eles vêm no consulado, então a gente atende o público para dar informações de como obter os documentos para você conseguir esse reconhecimento de cidadania italiana. É diferente do norte-americano. Você vai lá e aplica e pede. Os outros também. Eu acho que o espanhol, o alemão, Diferente, você vê a o diferença? português, É você sutil a diferença. pede a cidadania. É sutil a diferença. É sutil a diferença. Você nasce italiano. É. Na Itália você nasce italiano. Você tem que só que reconhecer a sua Sim, cidadania. Você nasceu italiano. Você vai Você ter que é fazer o italiano. processo. Sim, eu sempre soube disso. Quando eu nasci, Então, eu já chorei italiano. falando. Falando italiano. Então, você agora tem que fazer o processo de reconhecimento. Entendi. Depois que você é italiano, você tem que manter o teu estado civil atualizado. Se você casou, você tem que anunciar. Se você teve filhos, você tem que... tudo. Se você divorciou, se você casou de novo, você tem que manter isso. Voto? Tem direito a Desde voto? 2018, voto não é obrigatório no na geral. Itália, mas você recebe para votar também. Interessante. Você vota nos deputados e senadores da nossa circunscrição, que é a No América geral. do Sul. Aham. Em relação a passaporte, desde 2018 também é feito por Londrina. Eu colho as biometrias aqui, toda a documentação, e envio para Curitiba, que imprime o passaporte e manda de volta. Então hoje você não é mais obrigado a ir a Curitiba para fazer Desde quando? desde 2018. Ah, é recente. 2018. Eu lembro disso. E quando você tem toda a documentação para fazer o reconhecimento, você também pode apresentar no consulado de Londrina, sendo de Maringá, de Cascavel, de Toledo, Entendi. de Só Santa uma Antônia da curiosidade, Platina. onde está o consulado? Eu acho que é do lado do Bradesco, ainda no calçadão. Não, hoje ele está no térreo do Hotel Ideal, ali na Pernambuco 872. Pernambuco 872. 872. Ficou durante bastante tempo nesse lugar que eu falei pra você. Ficou né? muitos anos. Muitos anos, Ficou no calçadão, bem do lado do de- Bradesco, agência Centro. Ficou ali. de 69, quando o meu pai assumiu o vice-consulado, até 2000, quando minha mãe ainda era a vice-cônsul, aí já me mudou para lá para o Hotel Ideal.
É do lado da sorveteria? É lá embaixo. Na frente. Da sorveteria, Ali onde né? tem o... Mas Conservatório Musical de Londrina. É bem em frente sei ao onde é. conservatório. O conservatório, aquela casinha amarela que é a você escola quer de ver a coisa música. mais famosa? Sobre sorvete, tá vendo? É. Ela fala sobre... É que o sorvete não tem mais, eu já fui lá. Não, e sabe a coisa mais famosa de toda aquela região ali? É o churrasquinho do japonês. O churrasquinho. É mesmo? Que é no terreno onde eu nasci. Ixi, mas tá vendo? Eu nasci na Santa Casa, mas o meu avô morava ali naquele terreno. naquele lugar. E no conservatório, que ainda é a mesma casa ali, o meu avô pegava a diretora do conservatório, a Silvia, e falava assim: vamos roubar milho? Aí ele pegava o carro e ia para o sítio dele mesmo. Pegar e a o gente achava, que quando criança achava que a gente roubava milho e tal, que era dele mesmo. É, porque você entrava lá na E era ali plantação, naquela pegava- rua, ali no churrasquinho que o meu avô morava. É famoso, lota todo É, dia. Lota, né? e o conservatório fez 70 anos. Aí, Marcão, O ó, conservatório é o você tem primeira que chamar o escola japonês de aqui pra fazer música. uma- É, eu tenho que falar com o japonês sobre o churrasquinho dele. E o padre sabe sobre o churrasquinho, sabe sobre Opa! o sorvete, né? Então, hoje, o escritório Rua, É na rua Pernambuco 872. Fica no térreo do Hotel Ideal. que maravilha. É lá que né? atende. E os passaportes lá no Hotel Cristal. Eu recebo lá para fazer as biometrias lá no Hotel Cristal. Muito bem. Nós estamos saindo para mais um breve intervalo comercial sobre as curiosidades desses queridos amigos que estão aqui, sobre a Itália, sobre informações de política, cultura, religião, gastronomia E e até muito futebol. mais. E até futebol. A gente sai para um breve intervalo comercial. Não saia daí, porque a gente continua pelo YouTube. Daqui um pouquinho a gente volta pela 91,7. Até mais. Marcão, isso- Abriu de novo para nós aqui. Olha aí, mano. Podem me falar? Pode. Também. Teve um padre de Ibiporã que Do faleceu e Pime, ele né? foi... Exatamente, do Pime. O corpo dele foi mandado para a Itália. Sim. E aí eu tive que vistoriar para lacrar para... Você entendi? Para Eu saber tive que fazer, eu reconheci para ver se não Olha. tinha droga, não tinha. Isso a Sim, sim, polícia pede, sim. né? Aí você tem que lacrar. Então tem umas atribuições meio estranhas. Por exemplo, quando Então, é o senhor que vê eu levando. vou lá, eu vou lá para É, fechar. porque aí o caixão tá indo embora. Ah, o que vai estar indo nesse caixão? Ah, tá indo joia? Tá indo Então droga? você tem que lacrar. Tá indo, tem que Tá lacrar. indo só o lacrar o morto ou tá caixão. indo mais umas cositas más, alguma né? coisa viva. Né? Levanta tudo, olha tudo junto com algum policial. Quando, alguma por coisa. exemplo, já teve problema de italiano envolvido com droga, foi preso pela Polícia Federal, então você tem que ir lá, você tem que ver se ele está sendo bem tratado, e porque é todo um protocolo, né? A família na Itália aciona o Ministério degli Esteri, que é o Ministério Exterior da Itália, E eles que falam aciona a embaixada, que aciona o consulado de Curitiba, que aciona o senhor. que me aciona. Que tá você lá em casa, de Tô lá, eu pantufa, tranquilo. sossegada. Olha, tem um Comendo macarrão. Tem comendo macarrão. Bruno, tem um cara que foi preso aí, pouquinha coisa, 150 quilos de cocaína. Vai lá, Vai Bruno lá vai saber. resolver. É mesmo, Bruno. Eu fui visitar preso também em 1º de maio, na delegacia. Olha Então, só. assim, são Atribuições. atribuições que você... O senhor cuida de todo o norte do Paraná, é isso ou não? É norte O do Paraná Paraná inteiro. e oeste do Paraná Oeste também. também. Porque Hoje, a- o pessoal lá- de Paranavaí, Nova Esperança, Maringá, não, Maringá é norte, né? Mas o pessoal, Loanda, Nova Londrina, todo esse Lá- pessoal vem para Londrina. Então o senhor trabalha bastante, né? Tem muito, aumentou muito. Quando eu assumi em 2008, nós éramos em 27 mil italianos reconhecidos entre Paraná e Santa Catarina. Hoje são 150 mil. Imagina. Pô, vamos falar isso aí pela rádio também. É. Bem, você Não, Marcão, eu tô, É desculpa, bom, todo mundo em todo Dado. lugar aqui, né, meu? Deixar, vai falar. Não, vambora, Você vambora. mandou falar, velho. Não, a gente tem que. Quanto mais a gente levar informação sobre tudo, número, Sim. documentação, Porque, música, olha, coisa tem uma coisa importante. para quem está nos tem assistindo. É vida real, né? Tem uma vida real. coisa importante, Esse é bom, vida Marcão, real. que é o seguinte, o Bruno sabe disso. O pessoal liga para a associação que não pode. O pessoal liga e fala assim, porque o meu passaporte, porque está demorando, você pode fazer alguma coisa? A associação pode fazer alguma Posso coisa? cantar Não. com você. É, só cantar. Porque nós não podemos fazer nada. Nós indicamos o vice-consulado. Então,
quase toda semana eu ligo lá, eu já passo o telefone, a Camila me permitiu, e as pessoas vêm assim com problemas Mas muito isso é muito bom, esquisitos. professor. Porque Então tem um que canal, ser né? lá. O nosso Você não canal chega diretamente, é a chega por cultura. ali, né? Nosso canal é a cultura, fazer os encontros, dar aula de cultura e língua. Uma outra coisa que a gente faz, por exemplo, para quem quer fazer a cidadania italiana por casamento, precisa do certificado B1. Então, aí eles indicam para a gente ou outras escolas de italiano. Na realidade, nós não somos uma escola de italiano. Nós somos uma escola de cultura e língua. Né? Primeiro, a cultura. Porque é outro sistema. Nós somos uma associação de utilidade pública. Né? É Que porque tal tem o um CIC, dia, tem um ONG, dia tem ir tudo pra isso, Vissimi ter uma escola de italiano, né? Na língua materna, na língua italiana, né? Sim, é importante porque a língua é o principal Tem um da centro, cultura. Tem um centro, tipo assim, a japonesada já teve a Clara, Sim, tem a Cel, japonesada os tem alemães ali. têm uma- Na Rua Humaitá eles têm ali a Nós não teríamos- associação. nós não temos aqui em Londrina? Fica muito A caro. Itália não tem. A Itália tem a Dante Alighieri, mas é uma escola em São Paulo, né? Em Curitiba Em Londrina? tem a Associação Dante Alighieri. Em Londrina, não tem a Dante Alighieri. Porque o japonês, eles têm, porque eles tinham um clube deles. Organizados, sempre foram né? muito Organizados. Muitos voluntários. Muitos. E é difícil hoje em dia. Cara, não tem etnia com mais é. voluntário que os japoneses. É impressionante, impressionante. É Olha lá, difícil. vamos voltar. Muito bem, muito bem, muito bem. Nós estamos de volta agora pela 91,7. Você está nos acompanhando também pelo YouTube. E o bate-papo aqui é uma coxa de retalho, né? Porque você reúne italianada para conversar. É assim, cara. E vai conversando, e vai conversando, e vai conversando, né? E aí, A Itália tem uma história de 2.000 anos, né? 2.500 anos. como né? que a gente vai contar em poucos minutos? É Não muito tem pouco, jeito, né? É. Ô, Bruno, quantos italianos em Londrina? Então, a gente tem uma estimativa que em torno de 5 mil italianos reconhecidos em Londrina e mais ou menos 20 mil no norte do Paraná. Reconhecidos. Reconhecidos. A gente calcula que em torno de 45% a 50% da população de Londrina e do norte do Paraná é de origem italiana. Exatamente. Teve É muito nomes forte. até que nem aparece italiano, mas tem um avô italiano, não aparece porque é a mãe do pai, enfim, tem muito italiano. Eu brinco até com o Alexandre e o Fernando Chirefi, né? Eles são italianos também. Esse sobrenome? A mãe é Furlaneto. Então eles E são aí eles são- um quarto espanhol, um quarto português, um quarto russo e um quarto Furlaneto, um quarto italiano. Eu imaginei que o Kiref fosse russo. Então, mas tem muita o sobrenome gente é russo, que né? o Kiriev é russo. Tem muita gente que você não diz que é italiano, porque o sobrenome não é italiano, e eles são italianos. Então, a gente calcula que de 40% a 50% da população da nossa região aqui é de origem italiana. Hoje tem, entre Paraná e Santa Catarina, em torno de 150 mil italianos já reconhecidos. Tá? Quando você fala reconhecidos, Que já fizeram o reconhecimento da cidadania italiana. Porque, Igual você, Marcão, daqui um dia. logo, como eu estava dizendo, a 150.001. 150.001. diferença da Itália com outros países, com outros consulados, é que na Itália você já nasce italiano. Você faz um processo de reconhecimento da cidadania. Então já são reconhecidos entre Paraná e Santa Catarina 150 mil. Quando eu assumi em 2008, tinha 27 mil. Então, tudo isso, aí o que está acontecendo? O Consulado Geral de Curitiba está demandando para os consulados e agências consulares cada vez mais atribuições, até para dividir um pouco no território, porque o Brasil é enorme, o Paraná e Santa Catarina é o tamanho da Itália. Você somar os dois. Outra coisa importante, viu, Marcão, que Londrina ela tem 4 representações consulares. Como cidade do interior, eu não achei nenhuma outra no Brasil com tanta representação consular. Nós temos Itália, Espanha, Alemanha e Portugal. Então, isso, inclusive, é um diferencial gigantesco para Londrina poder atrair empresas. Negócios, né? Ou seja, 4 etnias de muitas
Uma pesquisa que eu fiz há muitos anos atrás, nós tínhamos mais de 60 etnias em Londrina. Mais de 60 etnias em Londrina, né? Todas, tem muitas vezes, mas tinha os poloneses, eslovacos, russos, e aí, por aí. Então, organizadas, poucas cidades do Brasil têm tantas etnias organizadas. São elas portuguesa, alemã, italiana, espanhol. A japonesa São não? 4. Não, o Japão não tem, o Líbano não tem. Mas isso por questões, vamos dizer, burocráticas deles, né? Eles não abrem consulado honorário, alguns não Entendi. abrem. Porque os árabes O são Japão proeminentes tem em consulado japonês. geral, Um monte de consulado em Curitiba, o Japão. Japão. Mas então assim, vamos dizer, uma empresa alemã que quer se instalar em alguma cidade do Brasil, Isso é um é um ponto grande positivo. diferencial, porque você, como alemão, estando numa cidade onde tem uma representação consular alemã, se você precisar de um documento, se você tiver qualquer problema, É um facilitador. é um facilitador. Assim também Portugal Portugal, Itália e Espanha. e Espanha, né? Ótima informação, viu, Bruno? Ótima informação. Londrina é Isso- maravilhosa, como você diz, é linda. É, linda. Essa é uma cidade linda, linda. maravilhosa. Também cheia de acho. etnias. Sou- É, mistura Sou tudo. bairrista. Nasci em Londrina, pé vermelho. Né, Você nasceu Bruno? onde, Bruno? Nasci em Londrina. Você, padre, hein? Eu sou de Ibiporã, Ah. da Terra Santa. Se não fosse padre, o prefeito de Biporã. Ah, não, nem tanto. Não, né? Não, se eu não fosse padre, eu seria físico. Eu era, Físico. era doido por matemática, por física. Nossa. É mesmo? Físico. Que Aí no meio maravilha. do caminho mudou tudo. Mudou tudo. Que meio de caminho que mudou, padre? O que aconteceu? Ah, Você vê igual a Santa Rita, assim, casando, namorando, tomando cerveja, porque ela teve uma vida normal e depois ela virou santa. Aí você teve uma vida normal até quantos anos? Normal. Até eu entrei no seminário. Normal, não que o padre seja normal, nada Não, disso. eu Tô digo dizendo assim, eu tinha uma- tomando a cerveja. jovem, namorando. né? Ah. Assim, Até quantos anos? até os 24 anos. Eu entrei no seminário com 24 anos. Então, até os 24 anos, Tava estudando, essa vida, trabalhando. nossa, que mundana você teve, ou não? É, mais ou menos. Mais ou menos. Não, mas isso é interessante perguntar pelo seguinte: é muito importante o padre ter tido uma vida sim, normal sim. para observar o outro que Sim. está do lado dele e falar: opa, calma aí, você casou? A vida você real, se separou? né? A vida, A vida real, isso, a vida real. adorei isso, a vida real, porque às vezes tem, não só como padre, como profissional, pessoas que ficam tão dentro dos seus mundos que quando observa o mundo do outro, ele é estranho. Quando o padre, que foi aos 24 anos, um cara que foi jogar bola, tomou uma cerveja, namorou, teve uma vida normal, quando ele olha o próximo, depois que ele foi abençoado, rematado, ele consegue observar de uma forma Amadurece, diferente. a vida amadurece a gente, né? Amadurece, né, padre? Isso tudo eu trago para o meu ministério, né? Para o meu dia a dia, para os meus atendimentos, né? Converso com as pessoas. E tá ali, né? E isso se manifesta, né? Isso vai ficando também evidente no modo como lida com o outro, como fala com o outro, como entende. Há quanto as tempo você realidades foi do- arrebatado? Eu sou padre há 15 anos. 15 anos. Mas eu fiquei 12 no seminário. 12. 12 anos Pra de ficar seminário. bom. O seminário é mais ou menos assim, é um momento de dedicação full time, né? O tempo todo, né? Todo, né? O tempo todo, né? A gente estuda, tem uma dimensão de estudo, né? Se estuda filosofia, se estuda teologia, são duas faculdades, né? Mas aí tem também no meio do caminho aí os cursos que a gente faz e tal. Mas tem uma coisa que é muito forte, que é toda a vida espiritual. O seminário precisa trabalhar a espiritualidade. Trabalha a doutrina, trabalha os princípios, mas vai trabalhando no coração do jovem que quer ser padre a vida espiritual. Não Que adianta só que é o que aprender, né? Não, que é o que sustenta. É o seminário de Londrina? É do Paulo VI, né? Como Ali na Padre como Sempre eu Bom? ali na Reinaldo Sempre Bom. Aqui na Prochê, pertinho da Prochê aqui. 12 anos. padre, Mas estudando. eu só que eu não morei 12 anos não, morei 12 anos em muitos lugares, né? Você viajou. Fui estudar, eu estudei fora, né, todo esse tempo aí. Então a gente tem essa experiência. Eu sempre digo assim, eu fui reitor no seminário por 4 anos, depois que eu fiquei padre, me puseram na reitoria por 4 anos. E eu sempre dizia assim, nós somos proibidos de ser padre ruim. Entendi. Porque a formação é muito longa, tudo disponível. Tem padre ruim? Tem. Tem. Deus me livre. Como é que... Tem. Não, viu essa página, desculpa. Não. O padre é ruim assim, ruim no bom sentido. É padre que é chato?
Padre assim, que é birrento. É um pouco, né? As questões humanas que precisam ser trabalhadas, né? Entendi. Mas assim, Ele entende bem do curso, ele entende bem da Bíblia, mas o mas pessoal entende precisa um pouco pouquinho, do né? próximo. E assim, o seminário coloca, eu sempre dizia para os seminaristas, olha, nós damos tudo o que você precisar para ser um bom padre. Da formação humana, da formação espiritual, da formação teológica, da vida comunitária, comida, não é nenhum banquete, mas comida do dia a dia O para todo mundo. suficiente, né? Atendimento psicológico, Então. direção espiritual frequente, quer dizer, você tem os lugares. Vai, toma, posse, pega e vai. Aproveita, que depois de padre não dá para você fazer isso. Entendi. É uma vivência, né? Assim, quando eu digo assim, às vezes os padres, né, eu também sou padre, né, e não é nenhum demérito dizer isso, quando a gente não deixa Deus trabalhar na gente, a gente fica com dificuldade. Se torna Sim. padre, um problema. Entendi. Aí desenvolve vícios, né? Por exemplo, desenvolve vícios de bebida, né? Acaba caindo na bebida. Entendi. Pegou Então tudo tem que estudar muito, Tem que mas se cuidar. tem que se cuidar e se aperfeiçoar constantemente, né? E é o que segura o ministério, é a vida espiritual. O Dom Orlando, certeza. o ex-arcebispo daqui, que agora está em Aparecida, dizia assim: o padre que não reza vira bicho. Tem que rezar. Ponto. E o Dom Orlando não mandava recado. Não mandava recado. Direto. Eu gostava das missas dele na catedral do dia do padre. Ele chapuletava, e forte. É, né? Isso tá na minha cabeça. O padre que não reza vira bicho. E vira mesmo. O cara Fica tem ruim, que... daí. Exato, fica ruim, né? Às vezes detém muito do poder, né? Não sabe como delegar tudo isso, né? E aí, Não é fácil administrar uma paróquia, confesso. Não é. E agora não nós estamos deve falando ser. sobre o santuário, porque cada vez mais há um reconhecimento de Santa Rita, não é? Isso, por conta justamente de tudo isso, da história local, né, da nossa região aqui toda, do norte novo do Paraná, com muita presença. É o pessoal que desceu de São Paulo para cá, né? Como A maioria, né? como dizia, né? Então isso vai ocupando as comunidades, vai ocupando as regiões, as paróquias. Só um detalhe aqui, o PIME chegou no Brasil, o PIME foi fundado em 1850. 1850. Para atender o que mesmo? As migrações. Entende? Ele vai junto para as comunidades italianas. E veio no Brasil depois da Segunda Guerra. O PIME havia muitos missionários do PIME na China. E aí, com a revolução lá do Mao Tse-tung, eles foram expulsos da China. E vieram tudo para a Itália. E aí o Dom Geraldo, o da rodovia, da Leste-Oeste. Aqui, o da Arquidiocese. O Dom Geraldo Aham. Fernandes pediu. Então, aí me mandou justamente para vir para cá. Então, todas as igrejas aqui, ó, Sertanópolis, Ibiporã, Lupianópolis, 1º de Maio, né? Sertaneja, foram todas paróquias do PIME. E todas construídas por italianos. Olha que legal. E aí Itália você olha assim, você vê que tem uma unidade, né? Porque é a referência cultural desses homens que vieram para cá. A estética, né? estética, o arquitetônica, jeito, tá vendo? Então, Tudo a ver com a Itália. E aí estamos lá no santuário, eu estou lá no santuário ali do Jardim Califórnia, na Santa de Cássia, desde 2018, e a gente começou com a bênção do arcebispo Dom Jeremias, o que a gente chama de Projeto Rumo ao Santuário. Nós estamos no finalzinho, devo entregar ao arcebispo já o estatuto, para ele fazer a parte burocrática da criação do santuário. Estamos aí, justamente por conta dessa força, né? Ninguém cria um santuário porque você quer criar um santuário. A força do santuário está justamente na devoção. Na fé de todo mundo que vai lá. A devoção e a presença dos italianos faz crescer o santuário, né? Aí E é o que você viu lá. Não, demais, lotada. E agora no mês de maio mesmo, que é o mês da Santa de Cássia, é mais ainda. É muito forte, muito forte. É muito bonito, né? Legal. Me conta então, vai ser um mês de atividades, começou agora em maio. Começamos dia 1º, tivemos o dia 7, né? Uma noite de louvor com a juventude. Tinha 500 jovens lá, eu vou dizer para vocês. Sabe o grande fruto dessa noite, além das curas individuais? Eu posso contar essas coisas? Pode, lógico que pode. Segredo do coração, de ontem. Sim, pode abrir o coração. Duas padre. diretoras, não vou falar onde, né? Mas 2 diretoras de escola de Londrina, que viram o movimento lá, disse assim, padre, as escolas estão sofrendo com muita violência, tanta notícia ruim, invasão de escola. Aí eu falei assim, padre, eu estou abrindo a escola
Porque o senhor vem aqui com os seus jovens e evangeliza os jovens. Lá, a paróquia, o Santuário Santa de Cássia tem um atendimento com psicólogo. Tem um atendimento. Tipo assim, padre, Importante. traga também a psicólogo aqui. Vamos fazer no intervalo, a música, a oração, essa coisa toda. Mas vamos também deixar essa psicóloga aqui no cantinho para o jovem que quiser conversar com ela. Olha que bom pensamento, Vamos lá, né? né? E assim a gente vai, é o fruto. Né? Isso evangeliza, né? Imagina a gente fazer esse trabalho. E eu disse para ela, sim, São não metodologias. sei como, mas só digo sim. Aí deixa eles fazer o resto. Mas é uma cabeça boa que você tem, padre. Que Tá advém bom. exatamente desses seus 20 e poucos anos sem ser De padre. vida não é? real, Você vida imagina- dura. Vida dura. Você imagina você reunir para você poder fazer uma bênção e você ter noção de que um psicólogo, né, que um sociólogo, Sim. que um antropólogo, Opa. não é? Que outros profissionais, que uma musicista, não é? Que um con- cônsul. Todos nós fazemos Marcão parte. Careca. Sim, Vamos na lá. comunicação. Tanto é que eu fui na igreja, eles me procuraram, eu estava ali, eu tô verdadeiramente comendo pastel, batendo papo e me deparei com uma história de uma santa. Eu falei, deixa eu descobrir um pouco mais. E ali, como curioso, como publicitário, aí me aproximei do padre e ele muito rápido comentou, vamos falar sobre a Itália? Eu falei, rapaz, mas você fechou um assunto maravilhoso, porque nós temos uma professora que entende muito disso, além de cantar muito bem, fazendo isso mais de 2.000 casamentos, entende tudo da Itália. Você, Bruno, você é o italiano puro aqui na nossa cidade, a gente tem que levantar essa bandeira e fazer uma festa grande da Itália. Grande da Itália. Eu vou muito nos eventos alemães, vou muito nos eventos japoneses, daqui a pouco nós vamos ter mais um evento japonês gigantesco, eles são extremamente Sim. organizados. Eu penso, a italianada, eles têm muitos núcleos, a gente tinha que fechar no núcleo só, falar, cara, esse aqui é o clube dos italianos, não sei. Então, Associação Marcão, dos a Italianos, gente uma está coisa fazendo, única. a gente está tentando. Eu já conversei com o Cambé, porque Rolândia, desde que o Pesante morreu, a associação também, porque depende muito da força da força da diretoria, da pessoa, pessoa, entendi. de levar adiante. Por exemplo, fazer a missa não é fácil, porque eu tenho que fazer tudo, coordenar a música, ver quem que vai servir, toda a parte Sim. de A organização. música italiana, né? E isso missa tudo, italiana. a missa inteira em italiano, Italiano. e o padre é o padre Alessandro, que é chaviveriano, ele é de Bergamo, Alessandro Zanchi. Então ele também está sempre com a gente, e a gente só conseguiu retomar a missa depois da pandemia, porque o padre Alessandro se comprometeu. Ele falou, não, eu vou deixar, né, todo terceiro domingo, antes do ano, né, começar, para vocês, porque às vezes a gente tem tudo, mas não tem o padre, que é o principal. Sem o padre eu não faço a missa. Então, nós Então, temos o a padre partir do pra padre fazer eu a fiz missa o em restante. italiano. Aí vem música. Tudo em italiano, desde a Onde que abertura é ali. feito? É lá no Santuário Eucarístico Mariano, ali na Madre Leônia, do lado, exatamente ao lado da São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo. É lá no fundo, é o Santuário É Eucarístico o fim da Mariano. Genópolis. Ah, tá. Isso. Fim da Você Genópolis diz- e começo da Madre. Quantas vezes no ano? Nós fazemos de março a novembro. Todo terceiro domingo, Todo terceiro às domingo. 11 horas da manhã. Oh, uma missa italiana. Uma missa Tem em macarronada? italiano. Não precisa falar que tem, mas poderia ter. Mas Hã? ali as irmãs até tem. Algumas vezes a gente fez, porque as irmãs ali fizeram no restaurante, a gente tá. É que na realidade, depois da pandemia, a gente começou de novo. Então Sim. estamos Todos engatinhando, engatinhando de novo. mas. Muito bem, muito Tamo bem. aí. Estamos saindo para mais um breve intervalo comercial e o bate-papo continua sendo a respeito de macarronada, música, religião, cultura, história da Itália. Não sai daí que a gente já volta. Eles são unidos, mantiveram a língua, se uniram tal, e no resto do Brasil não ocorreu esse fenômeno. Por quê? Porque na Itália existe muita divisão entre as regiões. Então, por exemplo, a cultura é tão diferente que as músicas são diferentes, as línguas são diferentes. Lá na Itália mesmo. Na Itália, a comida é diferente. A minha avó, quando ela falava em dialeto emiliano romagnolo comigo,
A Camila não entendia nada. Porque Nada. é outra Niente. língua. É igual o inglês e o outro tá falando russo. Você tá brincando? Não, quando o padre falou, não é uma pronúncia, é uma outra língua. É uma outra língua. Nada a ver. E o problema, existe na Itália, houve uma unificação política, Mas continuou uma divisão cultural muito forte na Itália. Então, por exemplo, um napoletano não entendo o e um genovês. siciliano, um emiliano romagnolo eles são culturas diferentes, são tradições diferentes, são comidas diferentes. Aquele pessoal ali da Desse Costa nível, Amalfitana, ali pro lado esquerdo, quase não entende muito, então, o pessoal que tá ali na Puglia, ali para baixo. Sabe por quê? Porque quando eu Se cheguei eles na falam o Puglia, dialeto, eles não entendem. Quando eu cheguei na Puglia, eu vi que a berinjela, eu imaginei um prato lindo, nada contra a berinjela, mas cheguei lá com berinjelona, porque eu falei, não, cara, aqui é o seguinte, aqui é berinjela. Eu falei, você tá brincando? Pô, não tem nada mais chique? Então você vai pra Gênova, você vai pra Roma, sobe, porque aqui pro sul é a berinjela. Eu Por falei, tá exemplo, bom, aí eu comer berinjela o dia inteiro lá embaixo. a cultura culinária da minha família não tem nada a ver com a cultura culinária da família da Camila, que é de Gênova. Mas nada. Essa bobagem, não bobagem, pelo amor de Deus, Bruno, que a gente fala assim, macarronada. Tem lugar na Itália que o macarrão também não é assim tão apreciadão, não. Não é assim, não. Pizza também não é assim tão. A carne tem lugares que a caça é um pouco mais proeminente. Eu vi lugares que o cara fala assim, aqui nós temos bastante caça, lá para baixo você não vai ter tanta caça assim, não. É diferente, totalmente diferente. Então, assim, voltando, né? Até as músicas que eles cantavam nas festas, no sul, as músicas são as mesmas. Aqui, quando reunia, especialmente os italianos que tinham vindo mesmo da Itália, os sicilianos queriam cantar uma música, o pessoal do Nápoles queria cantar outra, o pessoal do norte queria cantar outra. O romano queria cantar outra. Romano tem pouquíssimo. Acho que tinha uma família só de romanos aqui em Londrina que a gente conheceu. Pouquíssimos. Os romanos emigraram pouco, porque Roma sempre foi uma cidade rica. Ela teve a subsistência, né? O resto que era muito pobre em volta. Agora, né? Tá. O sul era pobre e algumas regiões da Itália que sofriam muito por causa do frio, sofriam por causa da falta de... Você consegue geografia, né? Você consegue repetir isso rapidinho agora nesses minutinhos que tem? A própria geografia também, né? Faz com que as coisas sejam diferentes, né? Uma região de muita montanha, as cordilheiras, por exemplo, isso muda tudo. Para o pessoal participar. Ó, faço convite, recados, porque a gente tem 2 minutos, tem que ser bem rapidinho, tá? Ok. Estamos de volta para considerações finais desse assunto que é interminável, né? A história da Itália remonta milhares de anos. Como é que a gente vai fazer isso em poucos minutos aqui? Então tem ali, o Bruno mesmo fica olhando para mim e fala assim, Marcão, eu vim aqui só para falar 1h30, eu tenho umas 15 horas para falar da Itália, a professora também com tanta história. Se juntar a nós, né? Nossa, Ixi, meu Deus do céu. Estamos 3 dias quando aí. O padre começou né, padre? a contar um pouco da história de Santa Rita também, eu falei, padre, a gente não tem tanto tempo. Às vezes a gente acha que 1h30 de programa é muito, mas tem os intervalos comerciais e a história é muito rica, né? Então nós estamos terminando o nosso bate-papo aqui. Bruno, considerações finais. Primeiro, agradecer você, amigo. Você tem uma biblioteca aí ambulante, então quem quiser saber um pouco mais da história da Itália, sobre passaporte, sobre imigração, sobre documentação, não precisa encher o saco dele, não. Tem um telefone lá para alguma secretária atender, o pessoal entender? Tem o telefone do consulado, que é o 3323... Nossa, agora fugiu. 2839, 3323-2839. E para informações sobre... passaporte com a Lucy no 3315-1527. Legal. E é impossível a gente falar de um tema tão variado assim, a gente não vai conseguir nem falar da imigração em Londrina, né? Exato. As famílias que vieram para cá, as primeiras famílias, os primeiros empregos, né? Agora, o que está sendo interessante, eu faço um elogio, inclusive em Curitiba, quando eu mostro o trabalho que é feito pelo Ibravissimi, o próprio cônsul lá fica maravilhado do trabalho, porque a maioria das associações culturais,
eles é muito em relação à música, ao folclore local, à culinária. O Ibravissimi sempre foi voltado muito para a parte cultural. Então, esse 4 chiacchiere que eles faziam, o cinema, os jantares que eram feitos, as palestras, a missa. Então, isso tem um enfoque diferente da maioria das associações culturais italianas no Brasil. E toda vez que a gente mostra o trabalho feito, o próprio pessoal de Curitiba fica maravilhado pelo trabalho do Ibravissimi. Sempre teve uma sinergia muito forte entre o Ibravissimi e o consulado, e a família Veronese em geral, que sempre apoiou, independente do consulado em si. Que bom, você é muito simpático, você é muito educado, você foi muito generoso comigo em todas as vezes que eu precisei do seu apoio, porque o Bruno já assumiu várias entidades em Londrina, teve várias situações políticas positivas na cidade, você sempre foi muito generoso comigo, muito obrigado. Viu? Imagina, eu que agradeço, você sempre foi uma pessoa também muito presente. Amém, obrigado. E aí, Leia? Então vamos fazer um convite, a família Veronese sempre presente desde o início da associação, que era com o pai do Bruno, começando o pai do Bruno, o padre Vitor, né? Quantas coisas. Na realidade, nós não temos sede, mas durante um grande período aí, sempre a gente fez tudo no Hotel Cristal, graças ao apoio do Bruno, da família. A irmã do Bruno já foi presidente, a esposa do Bruno já foi presidente, porque a gente vai se entendendo e fazendo o que é melhor. Vai se juntando, na verdade. Vai se juntando, porque se a gente não fizer isso, né, não vai para frente. Então, para ser da associação, não precisa ser italiano. Basta querer se associar. E aí nós temos vários programas, como o 4 chiacchiere, que vamos retornar, porque com a pandemia a gente passou, como que nós sobrevivemos? Passamos a fazer cursos e eventos pela internet. Então, e nisso foi algo muito bom, porque nós temos vários alunos de fora de Londrina, né? Então, com isso, nós conseguimos manter a associação. Estamos agora participando de projetos culturais, como desse catálogo, que foi o primeiro, né? O catálogo do... O chamado do sangue. Isso, porque, de acordo também com o Museu Histórico, foi a primeira vez que os italianos apareceram no museu nessa questão de projeto. Sempre teve exposição dos espanhóis, dos japoneses e de outras etnias, os portugueses, mas nunca dos italianos. Então, dessa vez, nós conseguimos fazer através do Promic, conseguimos também aprovar um projeto no Profici, que é o edital do Estado, é um projeto que se chama Ópera. Por que não? Com os maiores nomes da ópera aqui em Londrina, no Brasil, e também a pessoa pode entrar no site ibravissimilondrina.org para se associar e saber da nossa programação. A gente voltou também a fazer o Cine Café ao vivo, uma vez por mês. Muito bem. Padre, suas considerações, o convite para estarmos lá no mês de maio. Primeiro quero agradecer, né, pela oportunidade, né, por estarmos juntos aqui, conhecer o Bruno, a professora, né, já conheci de outros lugares, mas escutar as histórias, né, todas as vivências, isso só nos enriquece e nos humaniza, mais ainda, né, e falar de arte e cultura é falar de humanismo, de gente, né, de gente que constrói tudo isso. Quero convidar você que está aqui agora nos vendo e ouvindo para participar conosco da festa da padroeira, nosso santuário, está lá no Jardim Califórnia, na rua Pedro Abelardo. Agora, do dia 13 ao dia 21, à noite, as missas com novena, do dia 13 ao dia 21. No dia 22, que é o grande dia, 5 missas, às 6 da manhã, 10 da manhã, olha que loucura, meio-dia, 3 da tarde e 7h30 da noite. Nesse dia 22, Marcão, vai estar presente o Dom Jeremias na missa das 10 da manhã. Venha participar conosco. Depois, o povo do pedal, a galera do pedal, no dia 28 de maio, encerrando o mês da festa da nossa padroeira, faremos então esse grande pedal, né, a pedalada do santuário. As inscrições no nosso site, santarritalondrina.com.br, lá tem o
o link do evento, o pedal, você clica lá, vai pro QR Code, e lá você faz a tua inscrição. Até o dia 20 você pode fazer a tua inscrição e participar do pedal. Muito bem, olha que legal. E o almoço também, né, Marcão? Tem o almoço dia 21. Não, tem que ir pra lá e comer macarronada, passar o dia inteiro lá com o padre. O padre Tomar vai subir. vinho. São 5 missas. O padre não sai de cima do altar. Fica lá 5 missas. Que Vamos bacana, lá. que legal. É bom. Vice-cônsul honorário Bruno Veronese, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, viu? Pela sua generosidade. E Léa Ferraz, diretora executiva da Associação Italiana de Londrina. Muito mais do que isso, é professora, é cantora, é musicista, é pesquisadora. Cara, tem um monte de outras atividades nessa cidade maravilhosa, de gente maravilhosa. E o padre, cara, conheci esse padre, rapaz, eu vou te acompanhar, padre, porque Amém. teremos o Santuário Santa Rita de Cássia e eu fiquei apaixonado no trabalho do padre. Muito legal. E também, como um bom italiano, nada melhor do que a gente terminar tudo isso aqui tomando um bom vinho e comendo uma boa macarronada daqui a pouquinho, porque hoje é sábado, encontro também das famílias que tem tudo a ver. Ah, não se esqueça, logo logo traremos os japoneses, viu, os alemães e todas as outras etnias para falarmos sobre vida. Até semana que vem, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele há de querer. Até lá. Amém.